Bom dia, queridos, graça e paz. Mais um domingo, né? Que o Senhor nos tem dado com saúde, com paz, né? E o Senhor, Ele tem tratado de nós com maestria. Hoje nós estaremos no tópico 2 da lição 5, o Espírito Santo na vida do cristão. No domingo passado, nós falamos sobre o pecado, sobre a justiça e do juízo. E hoje nós vamos falar sobre o Consolador. E o tópico 2, ele diz consolação. O objetivo de Deus, ao criar o homem, era manter uma aliança, uma profunda comunhão. O Criador vinha até o jardim para falar com o homem, mostrando que não desampara sua criatura. Dentro desse propósito, Jesus mesmo prometeu aos seus discípulos que estaria com eles até a consumação dos séculos. Mateus 28:20. Mas seria representado pelo Espírito Santo, lá em João 14:26. E no contexto da partida de Jesus, um momento de grande tristeza para os seus discípulos, que ele faz a promessa de enviar outro Consolador. João 14:16, 15:26 e 16:7. Duas coisas precisam ser ressaltadas. A primeira é com referência à expressão outro, pois ela é a tradução do termo alon e não heteron, e significa que o Espírito Santo é outro ajudador, separado e distinto de Cristo. Embora da mesma espécie, a palavra mostra semelhanças, porém diversidade de operação e ministérios. Sendo assim, podemos entender que o Espírito Santo, assim como Jesus, é poderoso para curar, libertar pessoas da opressão maligna, ensinar as pessoas. A segunda coisa a ser ressaltada é sobre a natureza da palavra consolador. Grego, parakletos. Este termo só é usado pelo evangelista João e tem sido comumente traduzido como ajudador, advogado, confortador, auxiliador, instrutor e etc. Segundo George Latt, há uma fundamentação histórica no pensamento judaico para combinar as funções de advogar e instruir. Todavia, o contexto aqui, o da morte de Jesus, não nos dá a ideia de que o Espírito Santo agiria como um advogado, mas como alguém que estaria ao lado dos discípulos neste e em todos os momentos difíceis que viriam. Por isso, a tradução consolador expressa a necessidade dos discípulos naquele momento de serem consolados. A ideia de consolação
também se expressa no termo conforto, originado em duas palavras do latim que significam com força. Normalmente, associamos o ato de confortar com dar alívio, tranquilizar, consolar, o que até certo ponto não deixa de ser verdade. Mas o conforto real nos fortalece para encarar a vida com coragem e prosseguir avante. Conclusão: muitas pessoas se questionam sobre qual a razão de umas pessoas serem mais usadas por Deus do que outras. A resposta para esta pergunta está na profundidade da entrega e da intimidade que uma pessoa busca estabelecer com o Espírito Santo. Todo cristão que é ou foi usado por Deus entendeu uma coisa: o Espírito Santo não opera em nosso lugar, nem apesar de nós, mas sim em nós e através de nós. Aleluia! Deus é bom, esse Deus é maravilhoso. Voltando aqui, nós temos aqui Gênesis 3, de 8 a 10, que ele fala simplesmente o seguinte: e ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim, pela viração do dia. E escondeu-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhes: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Nós falamos sobre o pecado. E uma das consequências do pecado é o homem se afastar de Deus, é o homem se esconder de Deus. Só que o pecado nos cega, o pecado mexe na nossa mente, o pecado ele nos leva a um caminho de escuridão e ao mesmo tempo de ignorância. Nós sabemos que Deus é onipresente, onisciente e onipotente. Portanto, embora Deus os chamasse esperando uma resposta, Deus já sabia que a serpente havia corrompido Eva e, através dessa ação de ser corrompida, ela prova da fruta, acha agradável, saborosa e leva Adão e diz para ele: ela é saborosa, ela é boa para comer. E Adão come. E aí eles ficam nus. A morte espiritual entrou na vida de Adão. Só que Deus, ele vai a Adão para saber qual seria a atitude de Adão. Deus já sabia tudo. Mas o amor de Deus pela sua criatura o leva a se aproximar, ainda que eles estivessem em pecado.
Porque o objetivo de Deus é manter o homem junto a si. Deus não quer o homem afastado dele. Deus, ele quer o homem junto a si. E a comunhão entre Deus e o homem precisa ser constante. Só que o homem precisa aprender que Deus não pode sair do centro. Deus é o centro de todas as coisas. Deus é o centro da criação. Deus é o fator primordial de nós estarmos aqui. Deus, ele quer proteger a sua criação. Deus, ele quer proteger o homem. Deus, ele quer proteger a mulher. Mas o homem, quando ele entra no pecado, ele automaticamente, ele se afasta dessa comunhão. Ele se afasta de Deus. Ele se afasta da aliança. Ele rompe a aliança quando ele entra no pecado. E dentro da nossa lição, a consolação vem quando nós buscamos estar na presença de Deus, quando nós buscamos estar cheios do Espírito Santo. Porque dentro desse propósito, Jesus prometeu que ele iria, mas que ele rogaria ao Pai para que nos enviasse um outro Consolador. Porque quando Jesus estava, Jesus consolava. Quando Jesus estava, Jesus ensinava. Quando Jesus estava, Jesus dirigia os passos dos discípulos. Mas ele indo, porque Jesus precisava cumprir o seu propósito, ele promete aos discípulos que ele deixaria um Consolador. E dentro do contexto desta lição, nós vemos aqui, queridos, que existe algo que é tremendo. No contexto da partida de Jesus, um momento de grande tristeza para os seus discípulos, que ele faz a promessa. Jesus faz a promessa de enviar outro Consolador. E diz para ele: vocês não ficarão sós. Vocês não ficarão sós. Portanto, você que está em Cristo Jesus, você não está só. Em qualquer circunstância, você não está só. Seja no leito, seja no trabalho, seja nas situações aonde parece que vamos ser subjugados, mas não estamos sós. E podemos provar isto. Podemos provar isto através da palavra. João 14,16. João 14,16. Diz assim. Vamos do 15. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre, até a consumação dos séculos. Amém? Então, queridos, e nós vemos aqui
ainda em João 15. João 15, 26. Ele vai dizer o seguinte: mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade, que procede do Pai, testificará de mim. Mas quando vier o Consolador, eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade, que procede do Pai, testificará de mim. O papel do Espírito Santo é confirmar. Testificar é confirmar tudo aquilo que Jesus já fez. Tudo que Jesus já fez, ele vai confirmar, ele vai testificar. Então, o Espírito Santo nos faz lembrar tudo que Jesus já fez. Aquele que tem a palavra no coração, ele sempre será lembrado daquilo que Jesus fez na vida dele, daquilo que Jesus ensinou. Hoje, quem nos ensina é Jesus na pessoa do Espírito Santo. É Jesus na pessoa do Espírito Santo. Porque Jesus cumpriu o seu propósito para que nós fôssemos alcançados. E o Espírito Santo foi enviado por ele para nos conduzir dentro da nossa vida cotidiana. Agora, uma coisa que eu preciso falar. No 16:7, todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. Queridos, nós precisamos de termos uma intimidade com o Espírito Santo. Nós precisamos, queridos, de ter uma comunhão com o Espírito Santo. Nós precisamos buscar a presença do Espírito Santo. Porque se nós não tivermos essa intimidade, torna-se difícil. Se nós não tivermos essa intimidade, nós não vamos experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque o que nos leva a experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus é exatamente o Espírito Santo. É através dele. Ao invés de nós olharmos para as pessoas, para o que elas estão fazendo, e muitas vezes ter inveja daquelas pessoas estarem sendo usadas por Deus, nós precisamos estreitar os nossos laços de comunhão, estreitar a nossa aliança com o Espírito Santo, para que ele também possa nos usar.
Mas o Espírito Santo, ele vem, ele usa, mas ele não quer que a glória dele seja roubada. Como muitas vezes nós pronunciamos, eu ganhei fulano para Jesus. Nós não ganhamos nada, porque na verdade, quem tem o poder para convencer o homem do pecado e do juízo, nós aprendemos domingo passado, é o Espírito Santo. É ele o Consolador, é ele que é o Paracleto, né? Que é o advogado, que é o mestre, que nos ensina, é aquele que nos dá o direcionamento de onde nós devemos ir, com quem devemos falar. É ele quem envia aquele até nós para que nós possamos semear. Nós precisamos descer, precisamos diminuir para que ele cresça. O poder não é meu, não é seu, mas o poder está nele, o poder é dele. E aqui na revista aqui diz muito bem. Sendo assim, podemos entender que o Espírito Santo, assim como Jesus, é poderoso para curar, libertar pessoas da opressão maligna, ensinar as pessoas. Mas eu acrescento, ele convence o homem do pecado e do juízo. Ele entra nas entranhas do homem e começa a expurgar o pecado que está entranhado no homem, para que o homem reconheça que ele é pecador, para que ele se arrependa, para que ele abra o coração para que o Espírito Santo entre. E a segunda coisa a ser ressaltada é sobre a natureza da palavra consolador. Grego, paracletos. Este termo só é usado pelo evangelista João e tem sido comumente traduzido como ajudador, advogado, confortador, auxiliador, instrutor. Segundo aqui o escritor George Ladd, há uma fundamentação histórica no pensamento judaico para combinar as funções de advogar e instruir. Nós nos lembramos perfeitamente que Jesus está à destra do Pai. Jesus está advogando por nós lá à destra do Pai. Porque se Jesus não estivesse lá à destra do Pai, nos advogando, não teria mais ninguém vivo na face dessa terra. Porque as nossas atitudes têm chegado não com cheiro suave e agradável às narinas do Senhor, mas como cheiro de enxofre. E nós precisamos mudar. Precisamos mudar. Todavia, o contexto aqui, o da morte de Jesus, há uma fundamentação. Todavia, o contexto aqui, o da morte de Jesus, não nos dá a ideia de que o Espírito Santo agiria como um advogado, mas como alguém que estaria ao lado dos discípulos neste e em todos os momentos difíceis que viriam. Por isso, a tradução Consolador expressa a necessidade dos discípulos naquele momento. Naquele momento, a necessidade era consolar.
A necessidade era consolar, porque seria a perda, seria a ausência. Mas só que ele veio não só para consolar, porque até hoje ele consola. Até hoje ele nos consola nas nossas perdas. Não somente nas nossas perdas, na perda de um ente querido, mas também em muitas perdas que na nossa vida profissional, na nossa vida emocional, nós perdemos. Porque às vezes para nós ganharmos, nós precisamos perder. Ainda que essas perdas sejam para ganho. Porque nós nos apegamos às coisas materiais, nós nos apegamos às coisas desta terra. E nós precisamos ser consolados, nós precisamos ser consertados. E para concluirmos esta lição, todo cristão que é ou foi usado por Deus entendeu uma coisa: o Espírito Santo não opera em nosso lugar, nem apesar de nós, mas sim em nós e através de nós. Nós não temos merecimento nenhum. Essa é a grande realidade. Mas ainda assim, ele faz as suas operações sobrenaturais em nós, primeiramente em nós, e depois através de nós, através desta comunhão, através desta aliança, através da promessa: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E quando eles foram cheios do Espírito Santo, batizados no Espírito Santo, ali eles começaram a fazer a diferença. Aquele e aquela que são cheios do Espírito Santo, eles fazem a diferença. Que Deus vos abençoe. Que esta lição seja enraizada. E você que vai assistir, que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva e deixe o seu joinha, o seu positivo, o seu like. Deixa aí. E ative o sininho para que você receba automaticamente os vídeos. Que Deus vos abençoe e que a sua aliança seja estreita ou estreitada com o Espírito Santo a cada momento de sua vida. Deus vos abençoe.